Bem-vindos a mais uma aula teológica, onde estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus e por esta oportunidade de podermos, mais uma vez, transmitirmos mais uma lição tão preciosa da Palavra de Deus. Ainda nosso estudo de soteriologia, agradecendo ao nosso bondoso Deus pelo fato de podermos estudar uma matéria tão importante, tão significante para todos os salvos. Certamente é a vontade de Deus que aprofundemos um pouco mais na leitura, no conhecimento de algo tão importante, tão sério, tão maravilhoso, que Deus tem realmente dispensado a nós. Nós vamos, neste momento, orarmos a Deus e depois estaremos, então, dando continuidade. Não sabemos aí os irmãos que já chegaram, no meu aparelho não acusa nenhum, e pode ser que esteja a zero ainda. Opa, apareceu o primeiro, que é a Dilaine. Vamos orar a Deus, porque irmão Ezequiel está aí conosco, dando abertura a esta aula teológica. Vamos orar, meu irmão, e que Deus esteja abençoando o irmão Ezequiel e toda a sua família. Senhor Deus, nosso bondoso Pai celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus de Israel, Deus forte, compassivo, maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer em uma cruz, para que todos que viessem crer nele tivessem o privilégio do perdão dos pecados e a salvação da alma. Meu Deus, te agradecemos pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus, por ter nos guardado até aqui, poder nessa noite fazer minhas palavras de Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ó meu Deus, em nome de Jesus, abençoa mais uma lição que estaremos ministrando nesta noite. Que o Senhor seja o nosso professor, o nosso instrutor, para que possamos ter facilidade de aprender mais uma porção da Tua Santa Palavra. Abençoa todos os irmãos que estarão participando agora ou posteriormente, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada coração. Peço neste momento, ó Pai, encarecidamente, pela Simone, que perdeu seu pai. Conforta ela e todos os seus parentes. Sabemos, ó Pai, o quanto é difícil, o quanto é terrível a perda de quem nós amamos. E somente o Senhor pode confortar ela e fazer eles compreenderem que a nossa vida ela é muito passageira e é necessário receber a vida eterna que está em Cristo Jesus o Senhor. Meu Deus, não somente ela, mas todos que perderam seus parentes, aqueles que têm os seus parentes internados,
impossibilitados de receber visitas. Que o Senhor esteja dando conforto, ó Pai. Abençoe, meu Deus, todos que trabalham na área da saúde. Proteja todos eles. Proteja, ó Pai, a nossa irmã Lucila, Luciana, Lucilene, irmão Francisco e outros que trabalham na área da saúde. Proteja eles, conforme tem protegido até agora. Abençoa, Pai, todos aqueles que trabalham nos transportes, nas rodovias, seja com o irmão Felipe, o irmão Flávio, o irmão Adeus, evangelista, e tantos outros, ó Pai, caminhoneiros, carreteiros, que o Senhor esteja abençoando e protegendo. Ó Pai, abençoa todos os lares, abençoa todos que estão enfrentando momentos de dores, de angústias, de problemas, que o Senhor esteja ajudando cada lar. E neste momento, ó Pai, mais uma vez lhe imploro, em prol dessa lição tão maravilhosa, que fala sobre a salvação, a libertação, a redenção, a reconciliação com o Todo-Poderoso. Essas bênçãos, meu Deus, nós te rogamos, te agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né, por mais esta oportunidade. Então nós temos aí a irmã Alaide Apetito. Que Deus esteja abençoando a irmã em Campinas e o irmão Ezequiel. Muito bem, nós temos aí mais uma lição para nós ministrarmos nessa noite, esperando em Deus que seja útil para aqueles que vão aprender agora e posteriormente também. Talvez até o final do ano, ano que vem, nós não sabemos, né, quantos estarão participando, mas desde já nós agradecemos e oramos a Deus para que a sua mensagem não volte vazia, mas que seja realmente útil para todos os irmãos. Ok? Nós temos algumas leituras da Palavra de Deus, mas nós vamos fazer posteriormente. Vamos ver aqui, mais uma vez, soteriologia, sempre reforçando, né, o significado, ciência da salvação. Soter, salvação ou libertação. E logia, estudo ou ciência. Sempre a soteriologia andando em conexão com teologia, a ciência de Deus, cristologia, né? E faz parte aí Deus Pai, Deus Filho e nós sendo beneficiados, amém? Nós fomos beneficiados com a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, se unindo com o mesmo ideal de dar a cada um de nós, e poderia dizer a todos os seres humanos, a oportunidade de se livrarem de amartia, pecado, né? Que grande chance Deus nos deu, né, irmãos? Muitas vezes nós não temos chance de ficarmos ricos. Alguns têm e outros não. Mas o que é a maior riqueza deste mundo, né, irmã Débora Barbosa? O que é a riqueza deste mundo em comparação com Soter, né? Salvação,
libertação. Oh, meu Deus! É a coisa mais importante do mundo, é a libertação. E a coisa mais triste do mundo é a prisão, né? Então, libertos em Cristo Jesus. Ok? Então, repetindo, soteriologia, ciência da salvação, libertação, preservação, resultando em vida. Amém? Soter, salvação, e logia, estudo, ciência. Vamos para o tema desta noite, da terceira lição. Ok? Nós vamos ver dois aspectos da atuação salvadora de Deus em nós. Deixa eu repetir, antes da Dilane mudar para o ponto A. Dois aspectos da atuação salvadora de Deus em nós, em nossos corações. Antes vamos ver se tem mais algum irmão, a irmã Alaide Petit, a irmã Débora, o irmão Ezequiel e a irmã Stephanie. Uma boa noite para todos vocês, quem sabe também a Ellen, né? O Rodriguinho aí ao lado, a irmã Maria Concebida, a Ana, e também o irmão Martins, a irmã Madalena, o doutor Jonatas e a pequena Stephanie, né, que está aí com o seu aparelhinho. Então, uma boa noite para todos vocês. É só isso mesmo? Ok? Amém. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Aqui no meu lar nós estamos em 3, e mais os irmãos nos aparelhinhos, e alguns que estão aí ao lado também. Amém? Vamos dar continuidade, porque a nossa lição ela é um pouco extensa hoje. Mas vamos terminar no horário bom até as 9, porque estamos aí com um horário bem acessível, né? 8h13. Então, o ponto A, falando sobre os dois aspectos, ok? Da atuação de Deus. Primeiramente, a letra A. Nós vamos fazer a leitura do A e o B, e depois, então, nós vamos fazer algumas leituras e comentaremos individualmente a letra A e depois a letra B. Ok, meus irmãos? Mas, primeiramente, vamos fazer, então, a leitura. Depois, nós vamos dividi-los para a leitura de um texto próprio. Mas pode voltar um pouquinho. A leitura? Onde está? Não, antes. Ok. Então, a letra A. Deus atuando por nós em Cristo Jesus. Ok? Grave bem, embora a gente vai voltar depois, né? Para os irmãos terem uma noção melhor. Então, Deus atuando por nós em Cristo Jesus. E a letra B. Deus atuando por nós. Ok? Por intermédio do Espírito Santo. Repetindo. Deus atuando por nós em Cristo Jesus. E agora Deus atuando por nós por intermédio do Espírito Santo. Ok? Muito bem. A Marinete entrou, a irmã Elineide e Paulo Santos. A irmã Marinete, ok? Quem sabe o diácono João, o Wesley e também a irmã Elineide, ok? E o Paulo dos Santos. Uma boa noite. E o irmão Paulo dos Santos. Esse aqui eu pedi um hino. O hino, o irmão pode passar o hino, mas nós vamos cantar no sábado, porque hoje a gente é apenas a aula por causa da garganta, né? Então eu quero aproveitar o máximo da aula para
depois no sábado, então, o cântico. Ok, irmão? Ezequiel. Mas pode passar o nome para a Adilane, que no sábado vai ser o primeiro hino que vai ser cantado em nome de Jesus. Amém? Ok? Então, agora vamos lá na leitura. Marque bem. É o que nós vamos meditar primeiramente. Deus atuando por nós em Cristo Jesus. E a irmã Cida também. Quem sabe o irmão Leomir. Devagarzinho vamos chegando também. Vamos lá. Ok? O comentário do tópico A. Somente isto, né? O molequinho aí, né? Feito pela Dilane. Então, muito bonitinho, melhor que os meus lá da lousa. Então vamos ao comentário do tópico A, mas juntamente com a leitura, certo? Então vamos ver 2 Coríntios. Olha, preste bem atenção, por favor. Aqui está 1 Coríntios. É que eu passei errado para a irmã Dilane. E não é que ela errou, mas foi eu que errei. Então é 2 Coríntios. Aumenta mais um pauzinho aqui, certo? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ok? Já acharam aí, meus irmãos? Vamos esperar um minutinho para que todos acham. Então vamos. Alzira entrou. Quantos irmãos acham lá, irmã Alzira? Uma boa noite para a irmã. Fabiana. Diácono irmão Raimundo. Fabiana. E a irmã Fabiana, lá de Minas. Amém. Olá, irmã Fabiana. Um abração para todos vocês aí. Temos saudade. Deus que abençoe grandemente a irmã e toda a sua família. Vamos ler. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Antes de comentar sobre a letra A, vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 1, verso 5. Grave bem essas passagens. Romanos, capítulo 1, verso 5. Ok? Todos acharam? Pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados, santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, há algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Agora, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ok? Nesses versículos tão maravilhosos, né? Especialmente 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Voltando aqui à letra A, irmã Dilane, vamos comentar agora a letra A. Deus fez por nós, em Cristo, o que não estava ao nosso alcance. Grave bem isto. Deus fez por nós, em Cristo, o que não estava ao nosso alcance. O que não estava ao nosso alcance. Não pode deixar, um pouquinho. O que não estava ao nosso alcance. Então, justamente, a salvação nossa mesmo, né? Eu não tinha condição de me salvar. Porque se eu tivesse condição de me salvar, Jesus jamais teria vindo a este mundo, ok? Então, se ele veio, se ele morreu na cruz, sofreu tanto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu até o Pai, está ao teu lado direito, é justamente porque nenhum homem estava em condição de fazer algo por si mesmo com respeito à salvação da alma. Ok? Então, coloque isso na cabeça. Você jamais tinha condição, ou tem condição, de salvar-se a si mesmo. Certo, Danizinha, que está chegando aí também. Uma boa noite, a Isabelinha. E o Tiago está trabalhando, né? Com certeza. Que Deus abençoe. Ok? Agora, irmãos, louvado seja Deus, que não estava ao meu alcance a salvação da minha alma. Porque a minha justiça, a Bíblia diz, era como um trapo de imundícia. Deus olhou de alto a baixo e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, se fizeram inúteis. E todos estavam mortos. E em uma condição de morto não pode fazer nada, concorda? Certo, Marinheiro? Pode um morto fazer alguma coisa? Não. Não pode fazer nada. E esta era a minha condição, a sua condição. Antes de aceitar Jesus, estávamos mortos e não podíamos, como mortos, fazer nada por nós mesmos. Mas deparamos com um Deus. Não um Deus feito por mãos de homens. Não era um ídolo igual o Deus do Egito, o Deus da Babilônia, da Síria, o Deus, às vezes até mesmo do Brasil. Mas não, é o Deus vivo, amém? Amém. Então esse Deus vivo, que ama tanto, ele pôde fazer algo por nós. Isto aí com base no seu infinito amor. Irmãos, por isso que eu acho é uma lição maravilhosa. Não podíamos fazer nada por nós, mas Deus podia, tinha e tem condição. E o que levou Deus a fazer algo por nós foi justamente o quê? O seu sacrifício. Amor.
Concorda? O amor de Deus o levou a fazer algo por nós. Louvado seja Deus. E é por isso que nós lemos com muita alegria e satisfação João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus fez por nós, em Cristo, o que não estava ao nosso alcance. Ele não usou um animalzinho, porque um animalzinho não podia fazer nada por toda a humanidade e de todas as gerações, concorda? Ele não usou anjos também, porque anjos são criaturas, ok? Anjos são criaturas de Deus. Então, ele usou quem? Ele usou a si mesmo. O próprio Jesus, né, irmão Diácono João Barbosa? Uma boa noite. Na pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Certo? Então, ele usou a si mesmo para fazer algo que não estava ao nosso alcance. Então, foi necessário que Deus desse a sua própria vida para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados, a vida eterna, a reconciliação com Deus. Amém? É uma bênção maravilhosa, né? Então vamos ver um pouquinho mais. Naquela primeira parte, né? Tudo que nós vamos falar agora é ainda da letra A. A letra B ainda vem depois. Então eu não sei se o horário vai ser suficiente, certo? Mas faz parte tudo da letra A. Agora, note bem. Então, o texto que nós lemos diz, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, justificado pela graça, dom de Deus, deu a nós aquilo que nós não merecíamos, é a graça de Deus, e fonte de justificação. O que é a fonte de justificação? É justamente a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok? Então, a fonte de justificação, justamente a graça. Glória a Deus. Não existe uma outra fonte. Tem muitos que estão tentando substituir esta fonte, que é a graça, pelo batismo nas águas, né? Pela religião, pelas boas obras, pelo sacrifício e pelo pagamento de pecados aqui na terra devido excessivo sofrimento. Quantos dizem, olha, eu estou pagando os meus pecados. Quando eu morrer, eu estou tranquilo, porque eu sofri demais nessa vida. Tenta de toda maneira mudar a fonte de justificação, que é exclusiva pela graça, a única fonte de justificação, por coisas provenientes do diabo. Concorda? Quando você ouve alguém substituindo esta fonte,
por uma outra coisa, chama a atenção para a realidade. Meu amigo, pela graça sois salvo. Não existe outro meio. E não vem de vós. Não saiu de nós. A fonte não é o meu coração, não é o seu coração, não é a igreja. A fonte não é a igreja, mas a fonte é a graça. Amém? Agora, o 2. Vamos ver aqui. Justificado por Cristo. O modo de justificação. Vamos ver se deu para você entender. Justificado pela graça. Ok? Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas aí alguém pode perguntar, mas como? Como que funciona? Então aqui está. Justificado por Cristo. Pelo seu modo de justificação. Parece ser um pouco confuso, deixa eu tentar explicar. Qual foi o modo que Cristo usou para causar a justificação em nós? Morreu na cruz. Morreu na cruz. Não tinha outro jeito. Não era através da morte de um cordeirinho. Jesus veio no mundo, ele apanhou, cuspiram no rosto dele, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele e depois o liberaram. Não. O modo de justificação, primeiramente, como que foi? Jesus entregou-se a si mesmo para morrer na cruz do Calvário. E no momento certo. Quantos coitados estão dizendo, se Jesus descer neste mundo de novo, o povo vai matar Jesus. Aqueles homens não mataram Jesus, pegaram Jesus e o mataram. Ele que entregou-se. Se ele quisesse estar vivo até hoje, dia 3 de setembro de 2020, Jesus estaria vivo ainda. Mas o modo de justificação foi, em primeiro lugar, entregar-se a si mesmo, e ele ofereceu a si mesmo. Aí os homens simplesmente o pegaram, julgaram, condenaram e levaram até o Calvário e lá o crucificaram. Porque ele entregou-se a si mesmo. Amém? Amém. É isto que funciona. Então, vamos lá. Justificado por Cristo e o modo de justificação. Primeiramente, entregou-se. Em segundo lugar, morreu na cruz do Calvário. E em terceiro lugar, ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus foi para deixar bem claro que ele havia vencido a morte, amém? Ele havia vencido o poder do inferno. A ressurreição dele. E também serviu para pregar o evangelho para aqueles que estavam lá no inferno. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas, então, esta ressurreição garantiu para mim, garantiu para você a vida eterna. Olhamos hoje para o nosso corpo, um pouquinho debilitado. E cada dia vai ficando mais velho, mais velho, mais velho. Mas sabemos que este corpo aqui, ele vai ser ressuscitado.
E vai receber aí um corpo novo, conforme sempre temos falado. E os irmãos já sabem muito bem. E tudo isto graças à morte, à ressurreição de Jesus Cristo, que nos garantiu vida eterna. Não estava no plano de Deus uma eternidade com corpo carnal, sangue e osso, carne, né? Não estava. Mas estava no plano de Deus este corpo aqui receber vida, né? Mas para receber vida, o mundo não sabe disso e também não quer saber, não quer aprender, não quer estudar. Mas para receber vida, tem que ser justificado pela graça, justificado por Cristo. O modo de justificação. Não existe um outro modo, a não ser a entrega de Jesus para ser morto. A morte de Jesus Cristo foi obediente a Deus até a morte de cruz. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Aí então nos garantiu a justificação. A coisa mais gostosa do mundo é a justificação, né? É tão bom quando você está aí em inimizade contra alguém e você vai lá, explica até, e é justificado. Ou alguém que não pode trabalhar em um determinado dia, ou chega atrasado, vai até o patrão, o encarregado, o mestre de obra que seja, e justifica o atraso ou a falta daquele dia, e você percebe que ele aceitou, né? Tudo bem, né? Então está justificado, até ganha o dia ou ganha aquelas horas, né? Agora, muito mais é ser justificado pela graça, pelo dom de Deus imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus deu a graça, e justificado por Cristo pelo seu modo. É por isso que a Bíblia diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e crê nessa justificação, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida, porque foi justificado pela graça, justificado por Cristo e o seu modo de justificar. Amém? Deixa a Madeleine voltar no início do tema, só para mim. Então, veja bem. Deus fez por nós. Não, mais para frente. Deixa eu ver. Não, um pouquinho para trás. Antes. Aqui, isto. Obrigado. Então, aqui. Né? Deus atuando em nós, né? Por nós, ou por nós, pode ser. Deus atuando por nós em Cristo Jesus. O de baixo que é em nós. Ok? Então, Deus atuando por nós em Cristo Jesus. Certo? Aquela união que houve, né, entre Pai e Filho para salvar a humanidade. Então, entraram, obviamente, ali em um acordo, né, e se prontificaram de realizar esta obra tão esplêndida, tão maravilhosa, tão singular, para realmente causar em nós a justificação. Amém? Nós vamos dar, se não chegar até o fim do outro, mas eu espero que dê. Possivelmente vai dar para nós terminarmos esse tópico. Para quinta-feira que vem, prosseguimos em outro, né? Eu queria que deixasse lá onde estava aí, ok? Muito bem. Não. No início. Não era para ter tirado antes. Antes um pouquinho. Vai. Não.
Aí, meu filho. Amém? Vamos entrar no acordo aqui, né? Então, Deus atuando, né? Em Cristo, Deus atuando por nós, por intermédio do Espírito Santo. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deus atuando em nós por intermédio do Espírito Santo. Deus, então, ele atuou, né, em Cristo para a nossa salvação. Mas agora entra em cena a terceira pessoa da Trindade. Ok? A terceira pessoa da Trindade, que seria aqui a letra B. Deus atuando por nós, por intermédio do Espírito Santo. Não tem como ser justificado, irmãos. Não tem como ser salvo pela graça em Cristo se não fosse pela atuação do Espírito Santo. Certo, Dani, Daninha? Douglas e Cosme Bispo. Ok? É impossível, como? Douglas e Cosme Bispo. Obrigado. Irmão Douglas Cosme Bispo. e irmão Cosme Bispo. E Angelita. Ok? Uma boa noite. Deus que abençoe. Angelita. Deixa eu repetir a pergunta, que eu acho que é muito importante. Angelita. Como? Angelita. A irmã Angelita, querida sobrinha, né? Quem sabe o Uziel também, né? Deus que abençoe grandemente. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. A salvação pela graça, Deus atuando, né? Atuando de que forma? Por nós em Cristo Jesus. E Deus atuando em nós por intermédio do Espírito Santo. É isso que eu queria dizer. Não existe salvação se não for através da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não existe salvação fora do modo que Jesus Cristo estabeleceu, passou, entregou-se a si mesmo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Tem que crer, tem que receber Deus Pai, Deus Filho. Só que este algo tão importante em nossa vida, por nós mesmos, nós não conseguimos compreender. Certo? Então, por favor, fique bem conectado para você entender. Até mesmo as meninas aqui em casa. Certo? Fique bem conectado, porque é de suma importância. Aí vem o quê? A atuação do Espírito Santo para dar em nós a justificação, a libertação, a salvação pela graça por Jesus, né? Agora, o que é que o Espírito Santo fez por nós? O que é que ele fez por nós? Que nós não tínhamos condições jamais de fazermos por nós mesmos. Eu, pelo menos, não tinha. E nem você. Ele convenceu. Ele nos convenceu. Naquele momento que alguém estava me evangelizando, ou estava lendo a Bíblia, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esta obra aí, essa atuação, ela não pode ser nossa, não pode ser do pregador, não pode ser de um anjo, é uma obra específica do Espírito Santo. Certo? É por isso que muitos confundem, às vezes, a doutrina da eleição, que pega por uma parte errada, mas a doutrina da eleição, ela é maravilhosíssima. E aqui nós vemos, então, a atuação do Espírito Santo. Ele convence
o homem, a mulher, do pecado, justiça e juízo, naquele momento que está recebendo o evangelismo, a leitura da palavra de Deus, certo? Já como João, né? Naquele momento. E convenceu. Eu sei que eu sou pecador, pecador condenado, estou indo para o inferno, mas eu sei que Jesus morreu por mim, para me livrar da condenação eterna, e a justiça de Deus é esta: se eu crer, se eu receber, se eu aceitar, eu sou salvo, e se eu rejeitar, a justiça de Deus realmente me leva para o inferno e depois o lago de fogo, não porque ele vai ele não tem amor, vai me jogar lá, não, é eu que escolhi, e o Espírito Santo fez essa obra, me convenceu. Pecado, justiça e juízo. Né? Então, é uma atuação do Espírito Santo. E naquele momento, então, nós vamos receber ou não receber. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos terminar no horário ainda bom, mas possivelmente nós vamos terminar. A atuação do Espírito Santo. Não, mais para frente, os versículos. Ou não tem? Tem. A primeira atuação do Espírito Santo. Ele faz o quê? Ele nos impulsiona a evangelizar. Certo? Aí eu vou evangelizar. E ele sai aí de qualquer jeito. E sem sentir nada, não. É um impulsionamento do Espírito Santo a evangelizar. E agora, nesse texto aqui, se eu não me engano, ele até escolheu alguns, vamos ler. Enquanto você acha na Bíblia, eu vou tomar um pouquinho de água. Atos 16, verso 6. Eu recebi um pequeno corte no dedo. É por isso que ele está enroladinho aqui, tadinho. Mas foi bem pequeno. Estava cortando o almeirãozinho que eu plantei. Vamos lá? Atos 16, versos 6 e 7. Enquanto você acha aí na Bíblia. E passando pela Frígia, preste bem atenção, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aí depois, então, liberou para um outro lugar. O Espírito Santo impulsionava, escolhia, o Espírito Santo impedia, não é por aqui, meus filhos, é ali que eu quero, não é por ali, é ali. Então, o Espírito Santo, primeiramente, nos impulsiona a evangelizar. Ok? Aí depois nós vamos, porque somos obedientes, amém? Aí nós vemos aqui a segunda parte, em João 16, verso 8. Vamos lá, está diminuindo os aparelhinhos, mas não tem problema. João 16, verso 8. Ok? Jesus falando sobre a atuação do Espírito Santo, o que ele faria em nossos corações, glória a Deus. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok?
convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe condenação de uma pessoa pela graça sem ele ser convencido pelo Espírito Santo. Aí a decisão entra o livre-arbítrio. Eu aceito, eu entrego o meu coração, a minha vida ao Senhor. E naquele exato momento, o Espírito Santo, então, entra na vida da pessoa, conforme vamos ler aqui, com uma finalidade. Certo? Vamos ver. Não tem mais? Mais um versículo? Hã? É 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Ok, é isso aí. Então, o que mais que ele faz? Primeiramente, ele impulsiona o homem de Deus, a mulher de Deus, a ir pregar. É o que ele falou para Filipe. Filipe, levanta, sai daí. Vai lá pregar para o eunuco, né? Vai lá. O tesoureiro da rainha de Candace. E ele obedeceu a ordem e foi e pregou o evangelho. E lá naquela carruagem, né, todo chique, todo bonito, ele citou a mensagem de Deus com base em Isaías, o qual ele estava lendo. E naquele momento o Espírito Santo convenceu o eunuco do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos estão entendendo? E uma prova da existência do livre-arbítrio e que não existe salvação fora da graça, fora da atuação do Espírito Santo, tudo é proveniente de Deus. A atuação, então, naquele momento do livre-arbítrio, foi quando o eunuco olhou assim e viu uma represa, ou um córrego, ou um rio, não sei, possivelmente a represa, e ele falou para o Felipe, Felipe, eis aqui água, o que é que me impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Felipe? Elaine? Ele tinha que crer. Qual foi a resposta de Felipe? É lícito se você crer. Olha aí, a atuação de Deus, pela graça sois salvos, a atuação de Jesus, o modo pelo qual ele foi morto, a atuação do Espírito Santo na vida daquele eunuco, e agora o livre-arbítrio funcionando. O que é que me impede que eu seja batizado? Nada te impede, é lícito se você crê. Ele poderia falar, não, eu vou voltar para o meu país, eu vou pensar um pouco, mas não, instantaneamente, ele falou, eu creio. E naquele exato momento, os dois desceram as águas e ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que as três pessoas? Porque são os três que agem em prol da nossa justificação, da nossa salvação. Amém? Amém. Eu acho que é uma lição muito preciosa e que você deve ter entendido melhor, né? Mas, uma vez isto acontecendo, nós vamos ler o que é que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Embora você já sabe, mas pode ser que algum aluno não esteja bem a par ainda. 2 Coríntios capítulo 1. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Ok? Já achou? Vamos ler? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus.
o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. E Ele nos deu o penhor e nos selou com o Espírito Santo. Tornou-se então o quê? O penhor da nossa salvação. É igual aquela história, né? Quando fica noivo, pega aí a aliança, coloca no dedo da mão direita. Como é que chama esse dedo aqui? Anelar. Coloca a aliança no dedo anelar da mão direita. Aquilo ali serve como um penhor. Só tem uma diferença. Pode ser que o noivado é desfeito, né? Até o casamento, o noivado é desfeito. Isso aí acontece muito. Mas que nem a Marenilde e eu, não. Nós ficamos noivos. Eu coloquei a aliança no dedo anular da mão direita dela. Anelar. E ela colocou no meu. Certo? E ali, aquela aliança permaneceu até o dia do casamento. Aí depois trocou. O Espírito Santo torna-se em nós o penhor da nossa salvação. Ele somente vai ser retirado de nós o dia que esse corpo for desfeito. E existe duas formas desse corpo ser desfeito. Uma delas, qual seria? Irmã Renilde? Qual seria uma forma desse corpo ser desfeito? Através da morte. Hoje tomamos conhecimento do falecimento, né, do pai da Simone, uma ex-colega de trabalho da Dilaine. E então, digamos aí, o Espírito Santo, ele é retirado no momento que esse corpo é desfeito, é morto. Ou então, quando Jesus Cristo vier, aí acontece o arrebatamento, a transformação, o Espírito Santo nos deixa, porque vamos receber um corpo glorificado e imediatamente estaremos na presença do Senhor. Não vai haver necessidade de penhor, amém? Amém. Porque já estaremos com o Senhor. Então, irmãos, por favor, medite nessa lição 3, que eu achei tão preciosa. Os dois aspectos da atuação salvadora de Deus em nós. Os dois aspectos. Deus atuando por nós em Cristo. Ele atuou por nós em Cristo. E Deus atuando em nós por intermédio do Espírito Santo. É uma coisa fantástica, maravilhosa, a atuação de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, tudo em prol da nossa libertação, da nossa salvação, da nossa reconciliação com Deus e da nossa vida eterna. Não tem como falhar, não tem como nós perdermos a salvação, porque houve a atuação dos três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mais ainda, os anjos fizeram festa quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Deu para entender? Então, é uma lição maravilhosa. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram dessa terceira aula. Quero convidar para o culto sábado às 20 horas. Se você tem condição de participar, amém, participe. Se não tem problema, depois você pode ver, né? Então, sábado às 20 horas, mais um culto online, se Deus quiser. Cantaremos o hino a pedido do irmão Ezequiel. No sábado, vai ser o primeiro, ok? E tenham todos uma boa noite, na paz do Senhor. Quem?
A irmã Rosiné também chegou aí, lá de Santa Lúcia. A irmã Cláudia, sua família, né? Os Rafael, que Deus abençoe grandemente. E a todos que dispensaram esses minutos, né, para participar desta humilde aula, mas para mim foi uma poderosa aula, porque realmente mostra as coisas mais maravilhosas da vida, que é a atuação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos em prol das nossas almas. Você está pedindo oração pelo pastor Gervásio, a Eudanaí, a Alice e o Henrique, que hoje eles foram viajar para a praia. Muito bem. A irmã Alzira está pedindo oração pela família do pastor Gervásio, ele e toda a sua família, né, que foram viajar de férias, que Deus possa estar abençoando, guardando ele de todo mal e perigo. Uma boa noite para todos, na paz do Senhor, bom descanso, bom jantar para quem não jantou ainda, e que o Senhor continue enriquecendo os seus lares e os seus corações. Amém? Deus abençoe.